A forma como as pessoas te tratam ou se referem a você pode dizer muito sobre isso. Pode te indicar alguns sinais importantes que você talvez não esteja percebendo. Vem comigo que eu quero te explicar biblicamente como isso funciona. E quero te mostrar um exemplo prático disso que aconteceu em um dos episódios mais emocionantes ali da trajetória do Senhor Jesus. Fala, querido, seja muito bem-vindo ao canal Fé que Te Move. Eu não vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like ou compartilhe. Isso vai ficar a critério do seu coração. Mas se estas palavras que eu mencionar aqui agora já surtirem efeito em você, e você conseguir pensar diferente e analisar diferente o seu ambiente, e analisar a sua fé, o seu comportamento em prol do Senhor Jesus, eu já ganhei muito com isso. Então isso para mim já é gratificante. Como muitos já conhecem, um dos episódios finais do Senhor Jesus, onde ele faz a sua última ceia, que está relatado nos evangelhos, onde ele reúne os seus discípulos e ali fala algumas palavras, inclusive uma delas dizendo que daquela mesa, dentre os 12, um haveria de trair Jesus. Um já tinha sido escolhido para trair Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele começa a repartir o pão, a distribuir o cálice e ali se alimentar com os seus discípulos. E quando o Senhor Jesus, ele fala dessa traição, de que uma pessoa dentre aqueles que estavam ali sentado à mesa com o Senhor Jesus haveria de traí-lo, algo chamou a minha atenção. Todas as pessoas que convivem ao nosso redor, que nos relacionamos diretamente ou indiretamente, o modo de tratar, o modo de agir e de se referir pode dizer muito a respeito sobre o que as pessoas acham de nós. E eu quero entrar em dois contextos sobre essa análise que eu irei fazer aqui. É algo simples e objetivo, mas de uma profunda aplicação sobre a nossa vida em relação ao Senhor Jesus e o nosso ambiente e o nosso comportamento diante da fé que dizemos ter. Essas palavras do Senhor Jesus, como eu já falei, está relatado nos 4 evangelhos. Em Marcos, em Lucas, em João e em Mateus. E cada um deles traz uma peculiaridade sobre esse momento interessante, onde o Senhor Jesus menciona a sua aliança, como ela iria ser feita, e o que representa cada elemento ali, simbolizando a sua aliança, e o que estaria por vir. E o Senhor Jesus prontamente menciona que um daquelas pessoas ali o haveria de trair. E eu quero frisar exatamente o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 22 e o verso 25. Eu quero que você absorva isso, que você guarde isso na sua mente e observe e faça uma análise crítica sobre a sua vida e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Mateus capítulo 26, primeiro versículo que eu vou ler aqui agora.
Vou ler a partir do 21, que é interessante já entendermos. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram uns após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você agora. Você conseguiu observar alguma diferença entre as falas dos discípulos? Você conseguiu perceber o nível de compreensão de cada um desses momentos que eu falei aqui? No primeiro momento, quando o Senhor Jesus fala isso, os demais discípulos disseram: Senhor, certamente não serei eu, Senhor. Certamente não serei eu, Senhor. Quando chega na vez de Judas, e interessante que isso está relatado no Evangelho, segundo escreveu Mateus, que Judas fala: certamente não serei eu, Rabi. E aí é onde mora o X da questão. Os outros discípulos, muito antes de Judas se pronunciar, falaram que Jesus era o Senhor deles. Preste atenção no modo de se referir a Jesus Cristo. Os discípulos, entre eles ali, pleitearam a fala dizendo: certamente não serei eu, Senhor. Mas quando chega na vez de Judas, Judas diz: certamente não serei eu, Rabi, que quer dizer mestre. Para Judas, Jesus não passava de um simples mestre, de um simples conhecedor das Escrituras, de um simples entendedor da palavra de Deus. A profundidade sentimental de Judas é demonstrada através de suas palavras. Judas não proferiu Senhor quando se mencionava a Jesus Cristo. Os discípulos entendiam que Jesus Cristo era e é o Senhor da vida deles. Mas para Judas, Jesus não passava de um mero professor, um intelectual da lei judaica, um intelectual da lei de Deus. E é aí onde mora todo o X da questão. Na nossa vida pessoal com Cristo, Jesus, ele é apenas um professor? Jesus é apenas um instrutor? Jesus é apenas aquele um conhecedor ou uma mera titularidade de pessoa que aprendemos no decorrer da trajetória da nossa vida? Para Judas, aquilo estava extremamente claro. Para Cristo, estava extremamente claro o que deveria de acontecer. Mas aqui há um grande diferencial. É o reconhecimento. Talvez pessoas que você está dando tanto crédito a elas não te reconhecem como uma pessoa aceitável.
Apenas elas te suportam. Era o caso de Judas. Judas estava ali e, na oportunidade lançada pelo inimigo, na oportunidade de entregar o Senhor Jesus, ele foi fazer conforme as Escrituras, foi fazer conforme Deus havia predisposto e determinado para que assim acontecesse. Mas a diferença é na aceitação que eu entendi sobre isso. O Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor. Assim como os discípulos falaram para Cristo, Senhor. O reconhecimento de que Jesus era a única autoridade na vida daqueles discípulos ali. E para Judas era apenas um ensinador, um professor, um conhecedor das leis de Deus. E a sua vida estava inteiramente ligada sobre o materialismo mundano, sobre todas as outras questões. Para ele, Jesus não passava de um único professor. E para você? Jesus é apenas um professor ou ele é o Senhor da sua vida? Eu quero encerrar essa breve leitura aqui, esse breve entendimento sobre essa passagem aqui que nos traz muito ensinamento. Inclusive que um deles, nem todas as pessoas que estão ao nosso redor nos reconhecerão como alguém importante. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 21. O viver é Cristo. Apenas essa frase aqui. O viver é Cristo. Porque o Senhor Jesus é e era o Senhor da vida dele. E assim que tem que ser. O Senhor Jesus deve ser o nosso Senhor. Não apenas o nosso instrutor, ou professor, ou mestre, mas o Senhor de nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter extraído um pouco dessa leitura aqui, que é extremamente rica para ser analisada. E entender que nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos respeitam e nos reconhecem como o devido valor necessário. Assim foi naquela mesa, naquela noite, naquele momento onde os discípulos estavam ali desfrutando de um momento maravilhoso e ao mesmo tempo tenso, onde uns reconheciam a autoridade de Jesus e outro, assim, reconhecia ele como apenas um mero professor e conhecedor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir.